9h07. Hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Momento Seguro. Aquele momento em que a gente vai falar sobre os diversos tipos de seguro a partir de agora aqui no TV Mar News. E a gente já recebe aqui no nosso estúdio Djaildo Almeida. A gente falava sobre essa questão do nome, né, Djaildo? Pois é. A gente recebe aqui Djaildo Almeida, ele que é corretor de seguros e vai conversar com a gente a respeito, dessa vez, né, no dia de hoje, a gente fala sobre seguro auto. Não é verdade? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse seguro, como a cotação de seguro auto é feita. Muito bom dia. Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Na realidade, a precificação desse seguro, ela é feita em vários temas, vamos dizer, com relação ao cliente. Então, eu tenho o perfil do cliente, eu tenho o uso do veículo, eu tenho a questão se ele tem garagem em casa, se tem filhos condutores entre 18 a 25 anos. Então, toda a precificação do seguro automóvel, ela envolve o perfil do cliente e também o veículo, né? Então, com isso, eu consigo gerar esse valor para o segurado. Tanto é, Porlane, que eu não consigo ter o mesmo preço de um veículo, por exemplo, tá? Aquele mesmo veículo, para um condutor diferente, porque o perfil influencia muito no valor final do seguro. Pois é, era isso mesmo que eu ia comentar. Você falou aí, se tem filhos entre 18 e 25 anos, então a gente percebe que é levado também em consideração o perfil do condutor. Sim, o principal para precificar é o perfil, né? A utilização daquele veículo, como ele utiliza aquele veículo. Hoje as seguradoras estão usando o que a gente chama de telemetria, tá? Inclusive gerando desconto para o cliente. Então você pode baixar um app da seguradora, ele vai identificar o perfil que o traçado que você utiliza, se você corre muito, se você fura sinal, se você passa na contramão. Então tudo isso é gerado um desconto para esse cliente também, que auxilia para também precificar o valor do seguro. E isso é uma questão de futuro, tá? A gente está falando de uma coisa que provavelmente nos próximos 5 anos vai se utilizar a telemetria para ajudar na precificação do seguro. Agora, Djaildo, marca e modelo de veículo contam? Conta, com certeza. Eu estava na rádio agora há poucos instantes, a gente estava falando sobre uma situação do Jeep Compass, né? Então, só o farol do Jeep Compass, ele custa R$10 mil. Né? Então, o seguro desse carro hoje gira em torno de R$5 mil, R$6 mil, depende do perfil do cliente, da bonificação que ele tenha. Então, só para o telespectador ter ideia, se eu tenho um carro que custa um farol de 10 mil, eu não posso ter um seguro de R$2 mil, né? Então, a seguradora também tem que ter uma precificação que ela possa bancar aquele custo no futuro se aquele veículo tiver um sinistro, tá? Seja de perda parcial, seja de perda total. Agora, muita gente se pergunta, ainda existe muito tabu a respeito da franquia do seguro. O que é a franquia? Explica pra gente como que a gente deve contratar. Bom, a franquia é a participação do segurado no sinistro, tá? Bem simples mesmo, porque quando você contrata o seguro, existe aquela franquia para que, no caso de uma perda parcial, eu vou pagar junto com a seguradora os danos do meu veículo, tá? Então, um exemplo, eu tive um sinistro onde o custo do reparo do meu veículo ficou em R$10 mil. Então, se eu tenho uma franquia de 3 mil, eu vou pagar os 3 mil e a diferença a companhia paga. E esse valor, Porlane, da franquia, ela influencia diretamente no valor do seguro final. Então, se eu tenho uma franquia, que a gente chama de franquia majorada, tá? Ou franquia obrigatória, eu tenho um valor de seguro mais barato. Se eu tenho uma franquia menor, que a gente chama de franquia reduzida, eu vou ter o seguro um pouco mais caro, mas em contrapartida eu tenho uma franquia menor. E lembrando que essa franquia é só para perda parcial. Eu não tenho franquia para roubo, tá? Nem para furto, nem para colisão, perda total, tá? Nem para incêndio. Então, somente para perda parcial. Agora, Djaildo, então não é sempre que vale a pena acionar a franquia, né? E eu queria que você, então, pudesse explicar para a gente, ajudar a gente a entender quando que a gente deve então, acionar a franquia. Legal essa pergunta, porque, na realidade, quem tem seguro geralmente quer fazer todos os serviços pelo seguro. Hoje o seguro, a gente tem várias coberturas adicionais que vai agregar diferencial para o seguro e justamente nessa hora de utilização eu tenho que consultar o meu corretor de seguros para que ele possa identificar se vale a pena ou não. Exemplo, já eu tive uma colisão e quebrei o farol do carro e o para-choque, tá? Vale a pena acionar o seguro? Depende, vai ver se
passa do valor da franquia primeiro, se com a cobertura de retrovisores, os faróis e lanternas, eu troco aquele farol por uma franquia menor, tá? Que tem uma franquia específica para esse tipo de cobertura, e conserto o meu para-choque por fora. Tem seguradoras que dão a cobertura acessória para o para-choque também. Então vai depender muito. O mais importante é que, lembrando que você utilizando o seguro, você perde bonificação. Esse é o primeiro ponto. E segundo, sempre consultar o seu corretor de seguros para que ele possa identificar junto com você se existe a necessidade de acionar o seu seguro ou você fazer o conserto particular. E quais são as garantias do seguro auto? A principal é a colisão, incêndio e roubo, né? A cobertura básica e as demais acessórias que a gente pode incluir, que é a cobertura de danos a terceiros, né? Que é importante frisar isso, eu sempre falo para os meus clientes com relação aos valores, tá? Então, o valor bacana para uma indenização para terceiro é no mínimo R$100 mil, tá? Então, quando você chegar com o seu corretor chegar e informar, olha, vamos deixar a cobertura para terceiro de 100 mil, não questione, porque a gente está sabendo o que estamos fazendo, tá? Então, 100 mil é o mínimo, porque o que não falta hoje é carro novo rodando na cidade, né? E se você der uma perda total aí no carro, hoje um carro, você tem ideia zero, é no mínimo R$50 mil, né? Então, você tem a cobertura de danos a terceiros, acidentes pessoais por passageiro e as coberturas acessórias, que aí eu tenho carro reserva, cobertura de vidros, eu tenho assistência 24 horas, que dependendo daquela assistência eu tenho direito à assistência residencial. Então, dentro do produto auto, eu tenho várias coberturas que garantem a tranquilidade do cliente e ainda, logicamente, vai dar mais diferencial, mais benefício para esse produto. Quais são os tipos de indenização que existem para os danos, os danos ao veículo segurado? Eu tenho dois tipos de indenização. Eu tenho a perda parcial, que é quando existe a possibilidade de reparabilidade do veículo ou a recuperação, tá? E a gente chama aquele conserto, ele vai para a oficina, pode ser feito a troca das peças e o veículo voltar a transitar nas ruas. E tem uma perda total, né? Que aí, nesse caso, a companhia paga a indenização integral, ou seja, pega a tabela de referência da FIP, paga a seu cliente aquela indenização para que ele possa comprar outro carro. Lembrando que nessa perda total, Porlane, se eu tiver um veículo alienado, a companhia tem que pagar ao banco, tá? O valor, o saldo de débito, e a diferença eu vou pagar ao cliente. Certo? Porque no caso, quando eu estou com o veículo alienado, eu tenho a posse do veículo e o carro é do banco. Sim, exatamente. E aí, acessórios, carrocerias, equipamentos, blindagem, kit a gás, eles também estão cobertos pelas apólices de seguro, Jaildo? Todos os acessórios do veículo, eles têm que ser inclusos numa cobertura à parte. Então, o kit gás, eu tenho que incluir numa cobertura à parte. Tá? Blindagem também. Lembrando que blindagem tem algumas especificações a serem atendidas para poder incluir no seguro. Por exemplo, o certificado do Exército, tá? No máximo 5 anos de blindagem. Então, algumas especificações que eu tenho que ter. O kit gás, idem. Então, o kit gás eu tenho que ter o certificado do Inmetro, o documento do veículo, está lá constando o bicombustível. Tá? Então, essas informações têm que estar dentro das especificações do Código de Trânsito Brasileiro, para que eu possa incluir a cobertura daqueles acessórios no seguro do automóvel. O que não dá é ficar sem seguro, né? O que não deve ficar rodando com o carro por aí sem seguro. É importante, então, que procurem o corretor de seguros para poder se precaver e evitar maiores prejuízos, não é verdade? Com certeza. Ficar rodando sem seguro não vale a pena. É uma dor de cabeça que você vai ter e é preferível consultar o seu corretor, fazer um seguro, adequar o seguro de acordo com a sua necessidade para que você ande tranquilo aí em Maceió. E a gente agradece, então, a tua participação no TV Mar News, mais uma vez aqui no quadro Aumento Seguro, dessa vez a gente falando sobre seguro auto. Um oferecimento Jaraguá Seguros.